Olá, meus queridos, vamos dar continuidade. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a arte grega, tá? Sobre a arquitetura, a escultura, sobre a cerâmica, a pintura, o teatro, tá bom? E também filosofia, tá certo? Então, vamos lá, arquitetura. A arquitetura a escultura e a pintura grega são reconhecidos ainda nos dias atuais como importantes manifestações artísticas. Nessas obras, os gregos buscavam a beleza e o equilíbrio das formas. Elas se tornaram modelos que ainda hoje servem de inspiração. Aí nós temos a fachada do Parterno, que é um templo construído em homenagem à deusa Atena, tá? A deusa Atena é a deusa da sabedoria, dos ofícios e da estratégia militar. Essa fotografia aí é do ano de 2014. E esse templo aí de Parterno é um dos templos mais conhecidos, tá? Gregos. E também um ícone aí da arquitetura desse povo, tá? Que são obras que são reconhecidas até os dias atuais, certinho? Sobre a escultura, foi uma das principais manifestações artísticas dos gregos, tá? Essas obras eram representações da figura humana, geralmente, tá? Homens e mulheres, tanto os deuses quanto os mortais, em geral, eram esculpidas em calcário, em mármore ou modeladas em bronze. A escultura, que datam do século V, chamado período clássico da arte grega, apresentam traços mais realísticos, posturas mais leves e expressão facial. A partir de 450 a.C., após a derrota dos persas, a prosperidade material dos gregos, principalmente dos atenienses, elevou o nível técnico da escultura grega. As obras apresentavam um impressionante realismo e proporções perfeitas das figuras humanas, sobretudo as masculinas, tá? Meus amores, aí as esculturas aí de Atenas, elas tinham um nível técnico muito alto. Eles tratavam com muita perfeição as formas corporais dos deuses, né? Que eles supostamente imaginavam que os deuses eram. Figuras humanas representavam o tamanho exato, né, das pessoas e das partes do corpo. Como vocês podem ver aí, essas três esculturas. Essa primeira aí é uma escultura grega do século VI a.C., encontrada em Delos, na Grécia. Essa do meio aí é Dorífero, cópia romana, feita com base no original de bronze do escultor Policleto, século V a.C. E essa última aí, o Laoconte e seus filhos, escultura grega do século II a.C. Tá? São obras que, digamos que ainda elas são bem elogiadas, tá? Elas são reconhecidas, são obras aí, né, que para as pessoas que realmente entendem mais de arte, elas são obras grandiosas, tá? Sobre a cerâmica e pintura, aí nós temos Echequias, Aquiles e Ajax jogando dama aí nessa ânfora. Beleza? Os gregos também se tornaram conhecidos no mundo antigo pela qualidade da cerâmica que produziam. Aí nessa cerâmica mesmo aí, né, que a ânfora foi produzida, a gente pode ver aí essa pintura muito bem feita aí desses três homens jogando dama. Vasos, ânforas, olha o que era construído com cerâmica. Vasos,
ânforas, copos, pratos e objetos de culto eram modelados com argila úmida, que depois eram queimadas em fornos a altas temperaturas. O resultado eram peças duráveis e de grande beleza, tá? Essa peça aí é uma peça muito bonita, muito apreciada aí por pessoas que são que conhecem sobre arte, né? As pessoas que se interessam por esse tipo de manifestação, tá? Nessas peças cerâmicas são os exemplares mais bem preservados da pintura grega. Essas imagens revelam importantes características da vida cotidiana, da religiosidade e das crenças dos gregos antigos, tá? Meus amores, então, através da arte grega, é possível ter esse conhecimento, né? Aí como que viviam cotidianamente esses povos, né? Contempladores da arte admiram muito isso, porque eles têm acesso ao passado através da arte, tá? Então temos aí a importância da arte em nossas vidas, tá? Haverá aí uma reformulação do ensino médio no qual pode haver uma reformulação nessa disciplina, inclusive de arte, no qual os alunos do ensino médio poderão escolher as disciplinas que poderão cursar, tá? Tem como disciplina obrigatória português, matemática e língua inglesa, mas as outras disciplinas elas poderão ser escolhidas, tá? Há aí essa questão que está aí em volta aí desse mundo da atualização do ensino, da qualidade do ensino aí no ensino médio, tá? Duas técnicas de pintura foram bastante utilizadas na cerâmica grega, a de figuras negras e a de figuras vermelhas. Na primeira, os desenhos eram produzidos com tinta preta, que ao ser queimada se tornavam muito brilhante. Já na segunda, os desenhos eram deixados na cor da argila, enquanto apenas o fundo era colorido com tinta preta, tá? Aí tem as técnicas de pintura que eram utilizadas, no qual eles pintavam de preto, né? Aí os objetos, e com a temperatura, aquele objeto ele ficava mais brilhante, né? Numa cor mais viva, e só depois eles colocavam aí uma tinta vermelha, né? Aí para fazer os desenhos, as figuras que eles queriam passar, né? As informações que eles gostavam de retratar aí nesses objetos, tá bom? Sobre o teatro, foi uma das maiores contribuições dos gregos às sociedades ocidentais. Nas tragédias, eles tratavam dos deuses, das paixões e da justiça. Já na comédia, satirizavam os costumes, os políticos, os filósofos, a guerra e o próprio povo, tá? Aí nós vemos a contribuição do teatro grego até nos dias atuais, né? Vocês podem, a gente pode observar a importância que o teatro e que principalmente a televisão, né? Ele traz para a sociedade brasileira, para o mundo todo, mas vamos falar aqui da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive, né? A televisão, por exemplo, aquela novela Avenida Brasil foi uma novela que prendeu, né, o Brasil todo, era um entretenimento muito grande, onde as famílias brasileiras se reuniam em suas salas para assistir, né, essa novela, e era algo de lazer, né, entre as famílias, porque ali todo mundo se reunia, comia alguma coisa, né, assistindo TV, e era um entretenimento. As novelas são um entretenimento interessante na nossa sociedade.
As peças eram encenadas em festivais religiosos, realizados em homenagem ao deus Dionísio. As peças eram escritas em versos, alternando diálogos e cenas cantadas. Os homens representavam todos os papéis, tá? Tanto feminino quanto masculino. No entanto, eles eram identificados por meio de máscaras, tá? Então, eles usavam máscaras aí para fazer essa diferenciação entre homem e mulher. Aí no slide nós temos a máscara do século IV a.C., utilizada em apresentações de tragédias gregas, tá bom? Não é uma máscara nada bonitinha, né? Mas enfim, de acordo com a época, era revolucionário, tá? O teatro. Vamos falar agora sobre a filosofia, tá? Na página 174. Os atenienses, eles tinham grande preocupação na formação dos futuros cidadãos, o que diferenciava bastante a educação deles da educação espartana. Eles eram incentivados a exercitar o corpo para alcançar um padrão de saúde e beleza considerado o ideal da sociedade, e a mente por meio do estudo de música, matemática, leitura e escrita. Então, os atenienses, eles tinham uma preocupação muito grande aí com os seus cidadãos, tá? Então, eles se preocupavam com o corpo, com o físico e também se preocupavam com a mente, tá? Eles estudavam muito, praticavam muitos exercícios físicos aí para alcançarem, né, a saúde desejada. Durante o século V, acompanhando o período em que Atenas tinha grande riqueza material, os gregos se preocupavam em preparar os cidadãos para lidar com problemas de ordem pública com mais eficiência, dedicando-se assim a solucionar questões práticas do cotidiano. Com isso surgiu a filosofia, tá? Meus amores, os povos atenienses, eles tinham os corpos muito bonitos, muito malhados, né? Porque eles se preocupavam aí com o cidadão, com a saúde mental, tanto física. E na escultura eles retratavam os corpos, né? Com bastante precisão, tá? Vocês, como a gente já viu, a escultura ela foi sendo aperfeiçoada, as técnicas foram sendo bem mais feitas, bem melhor executada e eles faziam com uma exatidão muito grande os músculos corporais, as partes dos corpos, tá? E aí a gente vai ver que com essa preocupação dos gregos com a sua população, com o seu povo, né? Surgiu aí vários filósofos, tá? Surgiram aí várias áreas do conhecimento aí para tentar explicar várias coisas que norteavam, tá? Esses povos, certo? Filosofia em grego significa amor à sabedoria. Os primeiros filósofos gregos procuravam explicar o universo utilizando argumentos concretos e racionais, diferentes das explicações dadas pela religião. Dentre eles, podemos destacar Tales de Mileto, que considerava a água como a essência da vida, e Pitágoras, defensor de que a essência do universo podia ser encontrada na música e na matemática. Muitos dos estudos dos antigos gregos foram a base para o desenvolvimento da ciência moderna, tá? Aí a gente vê o surgimento da filosofia, né? E vários filósofos, vários homens que debatiam as suas ideias com bastante fervor, né? Com argumentos concretos, racionais para defender aí o que eles acreditavam. Dentre eles, Tales de Mileto, Pitágoras, tá?
homens aí que são lembrados até hoje, que os seus estudos, os seus conhecimentos, a sua fome em sabedoria, em adquirir informação, conhecimento, contribuíram para o aperfeiçoamento de várias artes, de várias áreas do conhecimento. Nem todos os filósofos da época estavam preocupados em entender e explicar a natureza do universo. Os sofistas, por exemplo, defendiam que entender o universo estava além da compreensão humana. Portanto, era mais importante que os indivíduos entendessem a si próprios por meio do estudo do comportamento humano, tá? Então, existiam aí filósofos que se preocupavam aí em explicar o universo, a sua formação, como que era, né, o universo, como que eram os astros. Por outro lado, existiam filósofos que se preocupavam em estudar, né, em desvendar aí, os mistérios do comportamento humano. Para as pessoas que estudavam isso, né, que são os sofistas, eles estudavam sobre o comportamento humano, não havia o certo ou errado, tá? O que era certo para uma pessoa podia ser errado para outra. Por isso, a verdadeira sabedoria estava em perceber as diferentes interpretações e na forma de conduzir as discussões. Como a arte da retórica era considerada perigosa, tá? A retórica é a persuasão da linguagem, tá? A retórica é a conversa, é a capacidade de prender as pessoas com o falar, de convencer as pessoas, tá? Então, tudo isso é retórica. A retórica aí nessa época era considerada perigosíssima. Então, os sofistas eram bastante procurados para dar aulas aos jovens atenienses. Alguns questionamentos feitos pelos sofistas ainda estão presentes em nossa sociedade, assim como os questionamentos de Sócrates, Platão e de Aristóteles, tá? Sócrates, ele acreditava que a educação era a melhor maneira de fazer com que uma pessoa se desenvolvesse, pois o real conhecimento estava dentro de cada um. Assim, desenvolveu um método de ensino baseado em perguntas e respostas, que levavam o aluno a compreender as coisas utilizando a própria razão. Essa técnica ela ficou conhecida como o método socrático, tá? Então, Sócrates, ele acreditava muito que a educação, né, aí tinha um poder mobilizador, um poder de, né, desenvolver pessoas, e ele acabou desenvolvendo aí esse método socrático, que era um método de perguntas e respostas que faziam com que as pessoas, os alunos, eles buscassem respostas, né, utilizando o seu próprio pensamento, buscando aí as suas próprias respostas, né, buscando aí a sua própria indagação interna e tentando responder, né, as perguntas que eram impostas a eles, e deveriam dar soluções, respostas racionais, né? Respostas pensadas, argumentos mesmo diferenciados, tá? O Platão foi um discípulo de Sócrates, tá? Ele procurou criar um modelo de polis perfeita, um modelo de cidade perfeita. Essa cidade, ela deveria ser governada por uma elite de sábios com racionalidade necessária para conduzir o governo. Com esse intuito, Platão criou uma escola em Atenas, que ficou conhecida como Academia, que se tornou um centro intelectual. Nela, o filósofo dialogava com membros da elite. Aristóteles estudou na academia por 20 anos, nessa academia que foi fundada por Platão, e foi um de seus discípulos. Ele defendia que a observação e a experimentação da realidade eram essenciais para a obtenção do conhecimento.
Os interesses de Aristóteles eram vastos, compreendendo áreas que hoje nós chamamos de ética, de lógica, política, astronomia, geologia, biologia e física. Aí nós temos um busto de Sócrates e que foi esculpido em mármore, datado do ano de 770, 310 a.C., tá? O busto aí foi feito por Lisipo. Certinho? A escrita da história. A história, como conhecemos hoje, né, que é uma ciência que estuda sistemicamente aí o passado, tem suas origens na sociedade grega. A palavra história significa investigação, pesquisa, tendo sido usada pela primeira vez por Heródoto em um livro sobre a guerra dos gregos contra a Pérsia. Heródoto é considerado o primeiro historiador, porque para narrar a guerra greco-pérsica, né, entre Grécia e Pérsia, ele viajou em busca de informações e utilizou somente as fontes que tinha, né, que eram as fontes orais, sendo bastante crítico com os materiais que utilizava. Outro grego que teve papel relevante no início da história foi Tucídides. Tucídides foi um ateniense que lutou na guerra do Peloponeso, sendo exilado depois de uma derrota em campo. Ele escreveu um livro em que descrevia e examinava a guerra com precisão, objetivo e metodologia, além de fazer uma reflexão sobre a condição humana, tá? Aqui a gente vê um pouco sobre aí o nascimento da história, que nasceu aí na Grécia, e tendo aí como os primeiros historiadores, né, registrados, que se tem notícia, o historiador Heródoto, né, que ele viajou aí para pesquisar como foi que aconteceu a guerra entre Grécia e Pérsia, Grécia e Pérsia, e segundo informações ele era bastante crítico, né, nas informações que ele coletava das pessoas, porque as informações eram somente orais, né. Depois nós temos aí Tucídides, que ele descrevia, né, em um livro as guerras, tá, e ele, né, principalmente a guerra de Peloponeso, que foi uma guerra que ele lutou, tá? E ele narrava, né, nesse livro aí a guerra do Peloponeso com bastante precisão, certinho? Aí na página 176, ela vai falar um pouco aí sobre os Jogos Olímpicos, né? Quando a tocha olímpica foi apagada na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio, no ano de 2016, esportistas do mundo inteiro tinham completado a disputa de 28 modalidades olímpicas, várias das quais não faziam parte do programa dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga eram poucos, né, os jogos que existiam, né, que eram boxe, luta, corrida, o pentatlo, né, as mulheres era lá mais voltado aí para a sensualidade feminina, né, que é a dança e também a corrida, certinho. Então, depois, se vocês quiserem dar uma lida aí sobre os Jogos Olímpicos que aconteceu aí no ano de 2016, no Rio de Janeiro, fiquem à vontade, tá bom? Beijinhos, até a nossa próxima aula. Só que a tia Luciana, tem uma atividade bem simples que vale ponto, tá? Que se encontra na página 186 até a página 100.
194, 195, tá bom? Vocês irão fazer o seguinte, vocês irão fazer um fichamento sobre esse capítulo, beleza? Roma, das origens à crise da República. Nesse capítulo a gente falou aí sobre a Grécia e nesse próximo a gente vai falar sobre Roma. Então vocês têm até sexta-feira para vocês me mandarem um fichamento sobre esse capítulo. Tia Luciana, o que é fichamento? Fichamento é um resumo, tá? Sobre essa temática. Então quem não me mandar vai aí perder alguns pontinhos, tá bom? E como a tia quer que todo mundo tire 10 na disciplina de história, a tia espera que todo mundo faça, tá bom? Algumas dúvidas, vocês podem me mandar mensagem, esse é meu número de WhatsApp e até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.